A origem da luz, onde João desafia o Gênesis e afirma que Jesus não nasceu no Natal, mas ele veio de muito antes da criação começar. E aquilo ali, o surgimento da luz, ele já era a luz antes da luz ter sido criada. Com um pensamento linear, a gente não vai conseguir entender isso direito. Com um pensamento sequencial, entende um pouquinho melhor, mas João ele nos convida para um pensamento muito mais sistêmico e holístico, e entender as metáforas. Elas simbolizam coisas mais real do que a matemática. A matemática nunca vai te provar amor. Pela matemática você vai chegar à conclusão de que amor não existe. Mas se você olhar para trás, você vai ver que as melhores e as piores coisas que você fez foram movidas por amor. As melhores e as piores músicas que você já ouviu eram sobre amor. Os melhores e piores filmes que você já viu eram sobre amor. E nada disso existiria se a matemática fosse tão soberana quanto a gente faz. Não é que ela esteja errada. É só para a gente não ser tão linear. A gente viu aquilo ali, depois a gente viu no sol nascente. A gente viu o sol nascente não como Jesus nascendo na manjedoura, mas sol nascente como ele fazendo o primeiro milagre dele, ele começando o ministério dele, trazendo. A gente viu essa verdade que quando você conhece Jesus, a primeira coisa que ele traz para você é alegria. As pessoas querem uma resposta. As pessoas que buscam respostas, eles não vão encontrar em Jesus. Mas a pessoa que vai lá e encontra uma experiência, ele encontrou Jesus. Ele tem algo que ele não consegue explicar. Dali para frente, Jesus, a segunda cena, ele entra no templo chicoteando todo mundo. E ele traz para nós essa ideia que a segunda coisa que ele faz em nós é quebrar a religiosidade, quebrar o que a gente tinha como religiosidade até então. Mesmo nas nossas melhores intenções e nossos maiores esforços. Ele vem e derruba aquilo ali porque é um tipo de assunto que precisa ser abordado com certa violência. É um tipo de assunto que se você não arrancar pela raiz, igual ele no Velho Testamento, ele nos ensina, tirando até o último, quando a gente vê no Velho Testamento, a gente lê como se a gente fosse israelita e os outros fossem os outros povos. Né? A gente nunca lê como se a gente fosse os outros povos. Ele falava que era para tirar até o último ovelha que tinha daquele lugar. Eles deixavam um pouquinho, aquilo ali ia crescendo depois e trazia todo o problema de volta. Essas coisas que precisam ser arrancadas pela raiz, é isso aí que ele faz. E depois vem Nicodemos e faz perguntas difíceis para ele. E ele consegue responder as perguntas que estavam por trás das perguntas. Então, ele te permite questionar, ele te permite mudar de mente. Porque você está perguntando para aquele que tudo sabe. Isso daí é só João 1 e João 2, gente. João 1 e João 2 já traz isso daí tudo. Você está com o teu aplicativo, se tiver com a tua Bíblia de papel, você pode abrir junto comigo em João 2. Em João 4, desculpa. Uma das coisas que a gente mais discute aqui, nessa mentalidade um pouco mais sistêmica, é sobre linha do tempo, como que o tempo funciona. Na verdade, quando a gente percebe que o tempo não funciona exatamente como a gente pensa, de maneira mais simplista, todas as outras coisas começam a ser questionáveis. Quando a gente vê o tipo de tempo que passou, o tipo de tempo que passa, como que Deus nos transforma. Isso aqui me faz lembrar muito quando eu vi agora um dia desse, saiu no meu Instagram, que faz 10 anos que eu passei na ANAC. Yes. Sim, eu piloto também. Ou pilotava. Eu gosto. Uma das coisas que eu via naquilo lá é quando você vai fazer o plano de voo. E no plano de voo, uma das coisas que precisa ter são fusos horários. Né? Óbvio, tipo... e não se preocupe, se você for terraplanista, se você for terrabolista, isso aí vai funcionar do mesmo jeito. Porque a gente vê, a cada 15 graus de mudança no paralelo, em relação a Greenwich, você tem um acréscimo ou decréscimo de 1 hora. Tem um outro conceito que chama hora real, hora local. Né? Tipo, a hora real... que não é o que a gente usa, a hora local que a gente pega, a gente está no horário de Brasília, não estando em Brasília, mas a gente está no mesmo fuso horário. Ele conta a partir do momento que o Sol nasce nesse lugar. Então, isso daí ele muda a cada grau que vai andando. Mas ele não é aplicável, ele não é prático, ele não está dentro das leis, ele não está dentro do que a ANAC diz que precisa estar. Mas, na prática... a gente vai vendo disso. E quando eu coloquei esse desafio de entender que o sol nascente era Jesus ali, e a gente tem esse Jesus como se fosse um dia passando. Logo depois do sol nascer, a gente tem essa ideia de alta manhã. Quando o sol nasce aqui, ele está nascendo só aqui.
Mas quando o sol terminou de nascer aqui, ele está nascendo em outro lugar. A gente sempre tem que ter esse conceito, que se ele já nasceu aqui, ele está agora nascendo em outro lugar. Quando ele está nascendo aqui, ele está nascendo para aqueles que estão perto da gente, para aqueles que estão próximos. Quando ele passou e é alta manhã, ele está nascendo para aqueles que estão um pouco mais distantes, aqueles que estão fora. E aqui Jesus ele começa com esse texto falando aqui. Eu vou ler o capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João Batista, no caso, né? Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela maneira que você fez tudo isso chegar até nós. Muito obrigado porque isso já está mastigado. Muito obrigado porque hoje é tão fácil de desvendar. Muito obrigado por você ter criado laços entre pessoas. E dentro de uma realidade híbrida, a gente entender que estar perto é extremamente importante, mas a gente pode estar conectado mesmo não estando perto. Que a gente aprenda e absorva disso tudo que a Tua palavra nos ensina. Amém. A gente tem feito 2 capítulos por cada domingo para acelerar. Na verdade, eu fiz as contas e eu vi até chegar na Páscoa, né? 2 capítulos por domingo, a gente chega lá certinho. Isso aqui eu amo esse texto, porque Jesus ele pegou um atalho, ele cruzou. Quem já esteve em Israel para esses lados, ele sabe como é que é o clima entre lugares e cidades diferentes. Mas quem já esteve na Europa também sabe como é que é se andar lá no meio da Europa e tem uma cidadezinha menor que Blumenau, menor do que cada outra, e tem uma outra cidade, são rivais históricas há 800 anos. Isso sempre acontece. Aqui, para nós, não tem tanto, mas se você pensar na Argentina, a gente já vê um grande rival cultural que já tinha isso daqui, então você pode pensar mais ou menos dessa maneira. Ali em Samaria tinha aqueles que eram os excluídos. Tinha muitos ali que eram judeus, mas eles já eram filhos de judeus misto com outros povos. E ali Jesus está sempre se revelando através de conversas. Os milagres que Jesus faz são legais, eles são maravilhosos, eles melhoraram a vida de todo mundo, mas também todo mundo que Jesus curou morreu depois, sabe? É verdade, até quem ele ressuscitou morreu de volta. E eu enxergo como que cada milagre ele seta um cenário para uma conversa. E a gente devia dar mais valor para a conversa
que acontece por causa do milagre que aconteceu. Nesse caso ali, você vê Jesus conversando com a mulher. A gente é tão bom quando não tem ninguém por perto, né? Tipo, a gente é tão generoso quando está sozinho, né? É tão bondoso quando está sozinho. A gente é um excelente pai enquanto não tem filho ainda. A gente é um ótimo aluno enquanto ainda não se inscreveu em nada. Na verdade, a vida ela cobra de nós nos relacionamentos. É ali que a gente vai ver o que eu tenho de autocontrole. É ali que eu vou ver o que eu tenho de bondade. É ali que eu vou ver o que eu tenho de gentileza. Eu sou muito gentil comigo mesmo. Eu sou tão paciente quando eu estou sozinho. Quem sabe se enxergue algumas coisas desse tipo. Por isso, sempre tem Jesus com alguém. Rarissimamente você vê Jesus sozinho. Em alguma descrição ou outra de uma meditação ou de uma oração, mas via de regra ele está com alguém. Ali ele estava justamente no lugar que ele não devia estar andando. Você vê que João ele percebeu que a gente ia estar lendo, ele percebeu que não judeus estariam lendo essa carta e fica explicando. Olha, isso aqui que Jesus estava fazendo, na verdade isso aqui era imoral para um judeu fazer. Para nós nós nem damos bola. Nós somos brasileiros, você é mestiço por natureza. Até quem pensa que é só alemão, você ficar fuçando, você vai achar um monte de coisa. Então, ali era a terra dos mestiços. Então, esse confronto de arianos com mestiços sempre existiu. Isso daí não surgiu em Hogwarts. Isso aí não surgiu na Alemanha. Sempre existiu aqueles que se consideram os puros e os outros que estão de fora. Quando o sol já terminou de nascer e já está em alta amanhã, o sol está nascendo em outro lugar. Até o capítulo 2, Jesus fala com insiders. Aqui começa a mostrar como que Jesus fala com outsiders, os de fora. E de repente ele estava ali conversando sozinho, numa terra que ele não deveria estar andando, o Messias não devia estar andando em Samaria. Não era o lugar para ele. Ele estava ali meio-dia, encostado no poço, enquanto a galera estava servindo. Foi lá, né, buscar comida na cidade, e de repente veio uma mulher para pegar água. Naquele tempo o pessoal pegava água de manhã cedo, quando o sol estava nascendo, e no final do dia, quando o sol estava se pondo. Quem já foi para lá sabe, é quente, é deserto, é terrível, tinha aquele poço. O pessoal não ia meio-dia para buscar água onde está mais quente. Ela ia meio-dia porque ela era excluída. Jesus chega ali e começa a conversar com uma mulher claramente adúltera. Claramente adúltera. Aquela que você estava passando no TikTok e ficou até com raiva. Assim. É aquela. Ficou até com vergonha. E de repente você vê de uma maneira ao contrário daquilo que a gente viu em outros capítulos. Jesus ele estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. E ele fez tudo certo. Ele não foi uma vítima da circunstância. Isso aqui aconteceu porque eu estava no lugar errado, na hora errada. Não. Ele estava claramente no lugar errado, na hora errada, e ele puxou conversa. Ele quebrou o gelo. Ela não foi falar com ele. Ele chegou e foi falar com ela. Essa história é tão profunda, daria para passar dias falando sobre isso daqui, e como que Jesus violou todos os padrões éticos do que era aceitável naquela época. Se ele estivesse falando com um homem samaritano naquela condição, já seria errado. Se ele estivesse conversando com uma adúltera em Jerusalém, já seria errado. E, de repente, ele está ali conversando com essa mulher. O que eu vejo disso daí, ela foi meio-dia, ela foi longe do horário que qualquer um estava ali. Cada vez que ela ia naquele poço, ela era lembrada da condição dela. Eu não sei se você trabalha numa condição de cada dia que você vai para trabalhar, você entra ali, você lembra que você é pobre, você lembra que você não tem condições, você não consegue pagar as contas, você não queria estar ali. E cada dia é uma humilhação. Ou se você vai para a academia, e cada dia a academia te lembra que você é gordo. Cada dia a tua academia, você chega lá e vê os outros e fala, eu não consigo, eu não estou junto com eles. Eu prefiro ir num outro horário na academia, porque eu não quero ver pessoas que expõem aquilo que eu sou. Só colocando alguns exemplos um pouquinho práticos. Eu prefiro estar num círculo de pessoas mais fracas e medíocres, porque elas não expõem tanto o que eu poderia ser.
A primeira coisa que eu acho legal, Jesus chega ali para essa mulher claramente adúltera, e ele pede que ela pegue água. Ele fala, cara, você ainda está pedindo para mim? Você não devia estar nem conversando comigo. Eu não tenho nada a perder, é a tua reputação que vai para o espaço. Você tem o que perder, eu não tenho. Como é que ele poderia ser Messias andando em Samaria, conversando com uma mulher samaritana, na qual ele claramente já sabia qual que era um dos problemas dela? É engraçado que quando a gente vê isso aqui, se percebe, Jesus é pelo de fora. Quando a gente pensa, eu tenho nome, a minha comunidade, olha, nós somos os salvos, os eleitos, nós. Estamos aqui, olha a igreja gloriosa. O que você está se envolvendo com pessoas de fora? Onde já se viu? Onde já se viu está no carnaval influenciando. Opa. Não é sobre aprovar nem desaprovar. Quem vai estar no poço se todo mundo estiver no poço só na hora que o sol nasce, na hora que o sol se põe? Quem vai estar no poço meio-dia? Jesus está no poço meio-dia. Ele está lá para falar com essa mulher. Ele quebra o gelo, ele começa a conversa. Desde o começo, o coração dele estava perseguindo ela. Nada é como o amor de Deus, nada. Eu tive que colocar essa música hoje. Ela é linda, ela fala exatamente sobre isso. O Espírito veio batendo em mim desde o começo. E Jesus começa a falar com ela. É engraçado que, às vezes, a gente vê alguém de fora e você pensa, eu tenho que levar para ele, eu tenho que levar uma resposta. Você está falando com uma pessoa incapaz, com uma pessoa que foi julgada já, condenada por todo mundo. E Jesus dá uma função para ela. Jesus chega para aquela de fora e pede para que ela sirva. Uma pessoa que claramente, qual que é o teu poder? O que você vai servir, Jesus? Você está doido? Quem sabe as pessoas precisem muito mais uma validação de que ela é capaz de fazer alguma coisa, de que ela tem valor para Jesus, para Deus, para o Messias. Aquilo ali tem um valor maior do que simplesmente alguém não, agora eu vou entregar para ele. Não, ele sabe que pode receber. Ele só não sabe que ele tem o que dar. Ele não acredita que ele tem o que dar. Eu imagino que Jesus soubesse pegar água num poço. Só imaginando, não tenho certeza, não está escrito. Mas eu tenho quase certeza que ele tinha como pegar. E aquilo ali foi o quebra-gelo, aquilo ali foi a maneira que ela foi chegando. E naquele dia ela estava servindo. Quando você começa a conversar com uma pessoa, cara, a gente lê isso daqui como se fosse mágica, a profecia fosse mágica. Quando você começa a conversar com uma pessoa e entra num assunto profundo, acredite em mim, você começa a ver a alma da pessoa. Você começa a enxergar a alma da pessoa. Você já esteve no trabalho alguma vez e você viu que tinha alguém, um funcionário teu, um colega, e ele está ali chorando e todo mundo faz de conta que não percebe que está chorando, porque ninguém quer entrar naquele poço ali, né, e ver o que está acontecendo com aquela pessoa. Todo mundo fica quieto e passa por cima, faz de conta que nada está acontecendo. Nesse momento, quando você vê alguém chorando, provavelmente você está exatamente na frente de uma samaritana no poço. E você sabe que se você começar a conversa vai longe. E você, às vezes, não quer começar essa conversa, porque ela vai longe. É justamente ali que Jesus começa a mostrar para ela que ela tem valor. Começa a mostrar para ela que não é só sobre ela ir no poço, e cada vez que ela vai no poço, ela ser lembrada da condição dela, das piores escolhas que ela fez na vida, de carregar o mesmo peso todos os dias. Ele fala, se você pedisse da minha água, você não precisaria mais vir aqui. Ele coloca aquela condição que ela estava, que era de humilhação constante. Todos os dias ela era exposta àquela mesma história das escolhas erradas que ela fez no passado e repetia. Era um ciclo, e não tinha nada de novo debaixo do sol para aquela mulher. E de repente, debaixo do meio-dia, tinha algo completamente novo na frente dela. E ele veio falar com ela. Não é por menos que Jesus fala, você já teve 5 maridos e esse cara que você está não é o teu marido. Jesus deixa claro, você não estava me enganando, mostrando que você era uma pessoa incrível, por isso eu vim falar com você. Eu vim falar com você como você está, como eu te encontrei. Exatamente do jeito que eu te encontrei, eu vim falar. E depois que ele fala sobre isso, ela começa a perceber, engraçado que daí ela própria pega e puxa a carteiraça da teologia, né? Jesus não falou em teologia em nenhum momento. Ele falou sobre água e poço,
que era o que estava na frente. Ele conversou sobre aquilo que estava acontecendo. Ele falou sobre ela tomar uma água da qual ela se torna fonte depois. Sim, quando você bebe dessa água, essa água que tira de você a tua vergonha diária, de ter vindo de onde veio, de ter feito aquilo que fez, e tira aquele peso, aquilo está escondido no passado. Eu não preciso voltar no poço ao meio-dia. Quer dizer que aquela mulher nunca mais tomou água? Óbvio que não. Não sei que ela tenha morrido logo depois. Não aparece isso escrito. Ela se torna uma fonte de água. E ela fala, mas vocês adoravam a Deus aqui antes, agora vocês dizem que é só em Jerusalém. E Jesus quebra tudo aquilo ali. Ele fala, olha, está chegando a hora e já chegou. Olha que sistêmico isso. Está chegando e já chegou. É o reino de Deus que está por vir e já veio. Tudo isso é atemporal, é fora do tempo. Está chegando a hora e já chegou. O que importa é adorar em espírito e em verdade. Não é nem em Jerusalém, nem em Samaria. É nos confins da terra, é em qualquer lugar, porque Ele vai estar em contato com você. Ele quebra todas essas coisas e traz uma história completamente nova para ela, onde ela já pode se enxergar como, peraí, você está dizendo que aquilo que eu fiz, eu não vou repetir esse hábito que eu tinha, eu vou quebrar ele, você está me dando uma ferramenta na qual eu consigo desviar de todos aqueles ciclos. Sim, vai desviar e quebrar todos aqueles ciclos que estavam vindo. Essa história ela já é linda por si só. E ela ainda continua, depois, no próximo capítulo, só para a gente fechar 2 por vez, e a gente vê como que Jesus aborda o outsider, o de fora, ele aborda o excluído, e ele continua com a cura junto ao tanque de Betesda. Eu adorei esse estudo que a gente está fazendo agora, porque ele está me conectando em linha do tempo, uma história, como é que ela se conecta com a outra, qual que vem depois. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de águas agitadas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado. Não é permitido você carregar a maca. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem que é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. E o homem foi contar aos judeus o que fora que Jesus lhe tinha curado. Cara, eu amo essas 2 histórias. Eu não imaginava que eu amava tanto essas 2 histórias. Quando eu vejo isso daqui, eu vejo coisa muito parecida com o que eu enxergo hoje em dia. E se você olhar isso daqui, ele parece uma história completamente fora do que a gente lê nas Escrituras, Velho Testamento, Novo Testamento. Uma história completamente mística de um anjo que supostamente chacoalha a água e quem entra ali sai curado. O primeiro, né? Só o primeiro. O segundo, não. Devia ser um Walking Dead aquilo ali, tipo um monte de paralítico, manco, correndo atrás de uma água que supostamente iria curar. Aqui não fala se isso aqui cura ou não. Aqui fala uma história de uma crença daquilo que acontecia ali. Essa história só me permite enxergar até esse ponto. Para lá é o horizonte dos eventos. Para lá eu não consigo enxergar. Aqui diz que ele supostamente entrava na água, aquele que estava por primeiro, e conseguia ser curado. Jesus chega para esse cara e pergunta, você quer ser curado? Eu não sei se você já viu alguém aposentado no INSS, com uma invalidez, e se você for lá e quiser orar por cura para ele, quem sabe ele fica muito bravo. Na verdade, a gente tem muitos ganhos secundários com condições que a gente tem.
E os ganhos secundários com condições que a gente tem não permitem a gente enxergar o tamanho do ganho que seria em não ter aquele problema. E isso tantas vezes impede a gente de Jesus agir. Porque tinha um ganho naquilo ali. O cara ele era manco, estava ali há 38 anos. Você acha que ele tinha alguma expectativa de ser o primeiro a entrar naquela água? Não, ele já tinha uma desculpa para ele. Ninguém me carrega até lá. Ninguém me carrega até lá. Você já viu pessoas que têm aquele dilema? Tem gente que se diz ateu, mas na verdade morre de raiva de Deus. Alguém fala, não, eu não acredito em Deus. Mas como que aconteceu isso com a minha mãe? A gente vê, tempo após tempo, isso daí acontece o tempo todo. A gente vê pessoas... Você precisa se decidir, ou você é ateu ou você tem raiva de Deus. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. E tem que entender quem que é aquele que está conversando ali. Jesus, ele não perdeu tempo explicando para o cara que não tinha anjo nenhum que ia curar ele. Aquele cara, ele queria ser o primeiro. Eu não sei se você conhece muitas pessoas que, para ser o primeiro, ele jogou amigos na fogueira, ele enganou o fornecedor, ele enganou o cliente, ele passou a perna em todo mundo. E, eventualmente, quando ele chega lá em cima, ele tem saudade daquilo que ele tinha lá no começo. Eu lembro quando, anos atrás, eu tocava bastante com o Thiago York. Era Thiago York Zeski, esse era o nome dele. E daí a gente fazia festivais juntos, fizemos banda, tocava algumas coisas e a gente se divertiu bastante, chegou a sonhar com algumas coisas. E naquele tempo tinham falado para mim lá, você devia fazer música para novela. Foi bem engraçado isso daí. Ele pegou lá de Colônia, isso daí foi longe. Quando ele entrou na gravadora grande, foram exigidas algumas coisas dele, inclusive mudar e-mail, mudar telefone, se tornar inacessível para pessoas com quem ele falava. E, de repente, quando ele meio que cortou todos esses laços, de repente ele se viu gravando um disco com 8 músicas, ou 7 músicas. Eles foram usando aquilo ali, uma música por novela, ali durante 8 novelas. Você sabe quanto tempo dura uma novela? Ele ficou preso naquele disco, sem lançar o segundo, sem poder marcar show por conta própria. E estava naquilo ali travado. Ele estava fazendo música para a novela, ele estava ficando conhecido. Depois ele conseguiu lançar um segundo álbum e depois ele saiu da gravadora. O Thiago York Zeski tinha trocado o nome dele para Thiago York. É até mais fácil falar, é legal de lembrar, mais fácil de lembrar. Mas quando ele teve a primeira oportunidade de gravar um disco dele, ele chamou o disco de Zeski. Quem sabe você não conhece essa história, mas para mim ela é muito profunda, principalmente porque ontem eu mandei para alguns até uma foto que ele postou sem camiseta e tinha uma tatuagem aqui escrito Grace. Eu nunca vi aquilo ali, mas você não sabe o reflexo da tua influência sobre outras pessoas. Você não sabe como que a coisa pode multiplicar. Eu vi meu pai e minha mãe evangelizarem lutadores no passado, que depois eles viraram campeões de MMA na Califórnia, no mundo inteiro, campeões mundiais. E eram aqueles caras que ela surrava alguém, apontava para cima e falava, glória a Deus, olha aquilo. Sim, e os outros que não aceitaram Jesus, quase todos eles foram presos, morreram, tiveram alguma briga, quase todos. Só sobraram os que tinham Jesus. Não vou nem dizer que porque eles foram empurrados por Deus até o topo. Não, eles realmente seguiram uma vida que permitiu eles chegarem até o topo. Mas tantas vezes para chegar lá, você deixa tudo para trás, você deixa amigos, você deixa moral, você deixa regras, você deixa bons comportamentos, você pensa, cogita, você vê outras pessoas ruins que chegam em primeiro lugar. Ali não diz o que aconteceu, mas só fala que Jesus falou, olha, levanta, parece que ele falou, cara, toma atento, sai daí, cara. Não te parece muito mais isso, essa cena? E o cara estava ali há 38 anos. O que fica estranho é que ele não estava com atrofia. Ele conseguiu carregar uma maca dele. Então, ele já tinha uma força maior do que se esperava de alguém que estava com atrofia, esperando há 38 anos, ali aposentado do INSS, olhando em volta, sem produzir mais nada, sem criar mais nada da vida, ele estava sentado ali do lado. Aqui não diz, mas eu não acho que ele pegou e levantou, a primeira coisa que ele fez foi em direção ao tanque.
Ele não fez isso. Agora eu estou andando, agora eu estou na frente de vocês. Não, ele saiu daquele modo competitivo onde ele precisava ser o melhor para ser alguém, ele precisava ser o número 1, ele precisava passar todo mundo para trás. Ele foi para o outro lado, ele nem sabia quem que fez isso com ele. Ele estava ali naquele tanque onde todos os dias ele lembrava que ele era um inválido. Olha como tem uma poesia entre essas duas histórias. Todos os dias ele lembrava que ele era inválido, todos os dias ele lembrava que ele era incapaz de chegar naquilo ali, naquela roleta russa de ser o primeiro a entrar ali. Ele estava 38 anos. Quem sabe isso abra um pouco a nossa mente para enxergar essas conversas de Jesus com pessoas, o jeito que ele conversava profundamente, um a um, e trazia. Ele resgatou 2 excluídos da invalidez nessas 2 histórias. E os 2, o que eles fizeram? Primeira coisa, eles foram contar de Jesus para os outros. Ele se tornou uma fonte da mesma água viva que fez ela não passar mais vergonha, ou ela até se restaurar e recuperar um monte de coisa que ela achava que era irrecuperável. Esse cara que achava que ia ser manco e incapaz de andar para sempre, esperando que o anjo mexesse quando ele está perto do tanque, ou esperando a próxima pessoa que vai trazer comida para aqueles que estão ali, né, que vão fazer uma ação de boa vontade para aqueles que estão ali. Que ele seja em você como alguém que tira outros do tanque de Betesda. Que ele seja com você alguém que está lá meio-dia, aonde não devia estar, com quem não devia estar, na hora errada, e fazer tudo certo. Transformar. Você não é fruto do meio onde você está. Você é um agente de transformação onde você está. O que você carrega é eterno. O que você carrega é mais forte do que as circunstâncias que estão ao teu redor. E você é capaz de transformar histórias de pessoas. Você não está nessa terra para você mesmo. Você não está aqui para você. Essas histórias me vieram no fim de semana muito doloroso, onde eu enfrentei muitas coisas pesadas. Visitei em hospitais pessoas, dia que eu não estava de plantão, vendo casos. E agora estava orando por mais uma filho de um outro irmão de uma outra igreja que está operando agora um recém-nascido, uma obstrução intestinal. Enxergando um monte de gente que se vê travada em doenças, que se vê travada em hábitos, que tenta pôr fim na própria existência. Quem sabe você está assistindo seja mais um. Ele te diz que é para olhar para ele te diz que é para pedir água dele, ele te diz que é para você ir atrás dessa fonte certa. E você é um distribuidor dessa fonte. Aquela que entra, ela sai como uma fonte. Eu adoro, em inglês está escrito spring. Spring é uma fonte que jorra. Que nessas 2 histórias você enxergue que às vezes você está até num outro papel. Você volta para aquele papel, às vezes durante a vida. E tudo que você precisa ouvir quando alguém fala em nome de Jesus, sem precisar falar em nome de Jesus na frase, para você entender que é Jesus falando com você. Eu quero orar por cada um que se enxergou em alguma circunstância dessa. Mas eu quero orar em especial por cada pessoa que passou pela tua mente hoje, cada pessoa que você lembrou, que tem circunstâncias parecidas com a samaritana, que tem circunstâncias parecidas com o paralítico de Betesda. Eu tenho certeza que te passaram dezenas de pessoas pela cabeça. Saiba que entre estar aqui dentro ou estar lá, Jesus estaria lá. O amor de Jesus pelo de fora é imenso. O que ele despende de energia pelo de fora é maior do que você possa imaginar. A gente ama estar aqui entre nós. A gente ama estar, e a igreja em tantos lugares virou o lugar dos santos. Nós somos santos porque nós somos separados daqueles que estão lá fora. Não. Nós somos santos para o de fora. E se você não for santo, Deus não vai ser visto lá fora. A tua santidade faz Deus brilhar. Sem a tua santidade, ninguém verá a Deus.
É a tua santidade que faz Deus ser visto. O amor torna Deus visível. Que cada um desses esteja com os ouvidos preparados, porque você não deve questionar quem que está procurando Jesus e quem que não está. Eles estão procurando. Eles estão procurando. As pessoas querem respostas. Pai querido, nós entregamos cada uma dessas pessoas para que o nosso tempo que a gente tem nessa terra seja dedicado a essas amizades, seja dedicado a enxergar dentro da alma das pessoas, a enxergar histórias como essas de que você já teve 5 maridos e o que você tem agora nem é o teu, e mostrar que aquilo não impede de conversar, aquilo não impede de Jesus te amar, aquilo não impede dele mesmo começar uma conversa comigo. Que a gente se posicione com coragem para responder as perguntas que eles fazem. Que a gente se posicione de maneira que nós precisemos deles, que eles nos forneçam água, e não que eles precisem de nós, para que eles enxerguem o quanto de valor que eles têm. Jesus, muito obrigado por ter, entre tantas outras histórias que a gente não conhece, a gente tem algumas descrito como funciona o teu coração. Muito obrigado, Jesus.